Dempsey Magaldi, lá de Torres, o Igor Moraes, ali conosco, e agora também conosco o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu me lembro que lá na Guaíba, quando eu te entrevistei, o Rui, eu disse assim, Rui, eu sou um liberal, Rui, mas eu estou quase assinando ficha no PCO. Porque estranhos tempos que nós estamos vivendo, em que tanto alguém ideologicamente numa ponta e o outro numa outra ponta sofrem as mesmas consequências de uma ditadura que nós estamos vivendo. Nós estamos a nossa liberdade, a minha como jornalista liberal e a Rui como um presidente de um partido comunista está ameaçada. Estranho esses tempos, o Rui Costa, e não tem nada a ver com a ideologia que nós propugnamos, tem a ver com a disfunção que nós estamos vivendo institucional no Brasil atualmente. Eu acho que as vozes sensatas, tanto à direita, à esquerda ou ao centro, precisam repudiar isto, e eu tenho visto que o Rui Costa tem repudiado essa exacerbação, esse câncer com metástase instalado no corpo institucional brasileiro, a começar pelo STF, Rui. Bom, eu entendo que nós estamos vivendo uma etapa de decadência do regime político, de declínio. O nosso regime político estabelecido depois do regime militar, primeiro com a eleição civil no colégio eleitoral, depois pela Constituinte de 88, ele, como todas as organizações, está sofrendo um período de decadência. Em que consiste essa decadência? O regime ele sempre foi dominado por um conjunto de capitalistas que já dominava sob a ditadura, que continuou dominando, que dominava os partidos políticos principais, que eram ditos democráticos, né? PMDB, PSDB, e esses partidos afundaram. Então, esses setores econômicos não conseguem mais governar da maneira como eles governavam anteriormente, né? E eles estão sendo obrigados a modificar o regime político num sentido ditatorial. Né? Eu acho que esse é o fenômeno de conjunto, não é um fenômeno brasileiro. Né? O caso brasileiro é mais um caso, mas nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, na Europa acontece a mesma coisa. A burguesia mundial, os setores mais poderosos do capital, eles não conseguem governar como eles governaram até aqui. Tá? O caso brasileiro, ele ele parece precoce em relação aos outros, né? Porque os outros esses regimes vêm na Europa da Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos é bem mais antigo, né? Mas o fato é que nós estamos enfrentando um declínio geral do que é chamado de democracia. Quer dizer, é um instrumento que, para os grandes interesses econômicos, não funciona. Então, eu acho que não pode haver dúvida que nós estamos caminhando para uma ditadura mesmo. Né? Já estamos meio caminhando nessa ditadura. Pois é, eu acho que quem hoje manda, tu fala das oligarquias, eu falo em patrimonialismo, aqueles que fazem do Brasil a sua propriedade, aqueles que transformam as instituições brasileiras em instrumentos para se manterem donos do país, que vem desde sempre, desde o período colonial, eles não entendem. Essa palavra democracia vira quase que um palavrão na boca deles, né? E aí eles sentiram que saiu do controle, Rui. Saiu do controle, eles estão perdendo o controle. Estão perdendo o controle. Quando um Júlio Ribeiro e um Rui Costa concordam de que a liberdade é o nosso bem maior e nós precisamos lutar por ela, isso já saiu do controle deles. Como é que eles vão controlar? Eles vão te censurar,
vão censurar a conta do Rui, vão derrubar o canal do Júlio Ribeiro, vão impedir o fulano, ciclano de falar, mas só que isso só demonstra desespero, porque já não tem mais como controlar. E aí, aí eles só têm uma solução, eles só vêm diante deles uma alternativa, que é dobrar a aposta, que é o que está acontecendo hoje, Rui. Até onde vai essa situação e que ponto de ruptura ou de inversão nós teremos ou não teremos, e aí somos fadados a uma ditadura, Rui? Bom, eu acho que o que exemplifica isso que você falou é o STF. Né? O STF governando o país é uma grande anomalia do que diz respeito ao funcionamento do regime político. Quem tem que fazer as leis é o Congresso Nacional, quem tem que tomar decisões executivas é o Executivo. O STF não teria que fazer nada disso, e ele na verdade, é o governo mais efetivo do país é o STF. Hoje mesmo eu estava comentando uma frase do jurista Pedro Serrano, que acho que é da Prerrogativas, que falava que a decisão do STF é decisão em última instância e final. Num país democrático não pode ser assim. Né? Qualquer que seja o conceito que a gente tenha de democracia. Quer dizer, o regime está muito fora, né, daquilo que ele deveria ser. Então, eu acho que vai haver uma nova tentativa desse setor que você chamou de patrimonialismo, né? Que, seja qual for o nome que a gente dê, é a oligarquia financeira que domina o país e domina o mundo. Né? Eu suponho que nós entendemos a mesma coisa. Essa oligarquia ela tem um plano imediato para tentar retomar o controle da situação, que é o seguinte: ir para a eleição sem Bolsonaro e sem Lula. Isso aí tem sido muito aventado na imprensa, que representa os interesses desse setor. Seria um candidato que não seria nem Bolsonaro nem Lula. Eu tenho falado sistematicamente que o processo do Bolsonaro, a única função que ele tem é tirar o Bolsonaro da eleição, anular politicamente o bolsonarismo. E o Lula também está sendo anulado. O governo dele é um governo que praticamente não governa. E isso daí demonstra bem, né, a situação limite do regime político. Porque se você precisa, para controlar o regime, tirar os dois candidatos que têm voto, já é um regime que não é democrático, não é representativo, não é baseado na eleição, não é baseado em nenhum sentido na vontade popular. Né? Eu acho que eles vão tentar essa manobra, acho que eles vão tentar colocar aí um presidente que não pertence a nenhum desses dois setores. Se eles forem bem-sucedidos, vão levar adiante uma política muito dura de ajuste econômico, né? Ao estilo do que nós estamos vendo na Argentina, por exemplo, que não é nem a política do Lula e nem a política do Bolsonaro também. E se eles forem bem-sucedidos, eles vão ganhar um tempo, mas eu não acho que o regime possa ser corrigido. Isso vai para uma crise e, dependendo da intensidade da crise, nós podemos ter uma ditadura declarada no Brasil, não uma ditadura, vamos dizer assim, envergonhada, velada. Uma ditadura mesmo que se declare como ditadura, que pode assumir várias formas, mas eu acho que vai para isso, porque ou vai para isso, ou vai para uma grande mobilização popular que vai também acabar com o regime atual. Se houver uma mobilização popular, nós podemos ter uma nova constituinte, né? Uma constituinte mais democrática do que a de 1988. Se não houver essa mobilização, ou se essa mobilização for derrotada ou for abortada, nós vamos ter uma ditadura declarada. Rui, eu sei, tu chama de esquerda pequeno-burguesa, mas o governo Lula,
E parece o seguinte, que houve um consórcio entre o governo Lula e esses, tu falasse aí, os patrimoniais, as oligarquias, no assalto aos aposentados. 6, 7 bilhões descontados de aposentados para associações criadas nas coxas, criadas nas pressas para usurpar o dinheiro dos trabalhadores, dos aposentados, e houve um conluio com os bancos, olha só, talvez possa chegar a 100 bilhões os tais dos empréstimos consignados. Tu não te sentiste, de alguma forma, chocado com que um governo dito de esquerda tenha feito essas alianças e tenha cedido a essas luzes das oligarquias, ou Rui? Bom, nós temos condenado a política econômica do governo, né? Que é uma política econômica que consiste em botar a mão dentro do bolso do trabalhador e da população em geral para pagar a dívida pública, para favorecer os bancos, né? Mas nós temos dito também que essa não é a política, digamos assim, natural do governo Lula. É um governo sitiado pelo mercado financeiro, né? Quando o Lula foi eleito, nós falamos, se o Lula não apelar para uma mobilização popular, ele vai ser engolido pelo sistema que está aí, porque ele não tem força institucional, não tem maioria no Congresso, não tem nada, tá? Então é um governo que, em grande medida, é um governo desfigurado. Esse problema do INSS, eu já não atribuo isso daí diretamente ao governo Lula. É uma quadrilha que atua dentro do INSS, né? Que eu saiba, o governo não tinha conhecimento. Mas o fato de que o governo loteia os cargos, né, loteia os ministérios para conseguir apoio, abre a possibilidade dessas coisas acontecerem, porque não houve, aparentemente, uma séria vigilância sobre o que estava acontecendo aí, né? Isso acabou sendo revelado pela Polícia Federal, à revelia do governo. E o governo está pagando o preço desse descuido, né? Eu não acho que o Lula ou o PT estão diretamente envolvidos nisso. Também não tenho prova de nada. Se eles estão ou não estão, mas a princípio eu não vejo. Mas, de qualquer maneira, quem vai pagar o pato aí, da crise, né, do escândalo, vai ser o governo do PT. Igor Moraes, uma pergunta para o nosso convidado aí, o Rui Costa Pimenta. Tudo bom, Rui? Na verdade, eu acho que uma das diferenças que tem de pensamento entre a gente, liberal, é no campo da economia, né? E defendemos liberdade, tá? A gente defende a honestidade. E eu queria que tu mostrasse qual é a diferença desse governo Lula. Não é só nem do ponto da economia, porque todos nós dizemos o seguinte, isso está mais para Dilma 3, que também foi de esquerda, do que para Lula 3. O acordo que ele fez com o sistema financeiro, isso é uma crítica que eu, inclusive, faço, né? A Faria Lima fazendo L, todos aqueles gestores, né? Tem um cara que é muito famoso, que é o Stuber, faz lá a gestão do Fundo Verde, né? E ele, não, nós vamos votar no Lula porque ele tem uma política econômica decente. Está aí a política econômica dele, que não agradou nem o mercado financeiro e nem o pessoal, né, como vocês, que pensam que olha, essa política econômica agrada ao mercado financeiro. Não está agradando ao mercado financeiro de maneira alguma, até que 98% dos caras estão contra ele. E eu acho que é bem feito, porque escolheram, né, e acharam que ele ia fazer a política certa e não fez. Ele fez a política que não é a política que o pessoal liberal tem. E aí eu queria que tu fizesse essa avaliação, porque, para mim, é uma continuidade daquilo que foram os governos Dilma e o pedaço do que foi o Lula 2, porque o Lula 1 ele herdou muito aparato institucional e econômico que permitia ele tocar sem fazer nada. Ele não precisava nem mexer na economia, que as coisas iam de bem. Tá? Então, eu gostaria da tua avaliação sobre essa comparação. Até o próprio mercado faz muito isso, né? Os analistas fazem muito, que é Dilma 3 e não Lula 3, né? Olha, eu não concordo com essa avaliação, não.
a Dilma, ela, com base, né, na situação que o Brasil estava vivendo, do chamado boom das commodities no mercado internacional, devido à China, principalmente, ela lançou um plano econômico que era um plano econômico que não era o plano econômico do mercado financeiro, que é a chamada nova matriz econômica, né? Colocou lá um economista desenvolvimentista ou nacionalista, como queira, que foi o Guido Mantega, né? O Lula não tem essa política. A política do Lula é muito parecida com a política do primeiro governo do Lula. O primeiro governo, como o Lula estava chegando no governo e tudo mais, e ele precisava, né, do aval do mercado financeiro, foi um governo muito submisso ao mercado financeiro. Ele colocou na economia todas as pessoas ligadas ao mercado financeiro, né? Ele colocou, entre elas, por exemplo, estava ali o presidente do Banco de Chicago, do Banco de Boston, né? Ele colocou o ex-presidente do Banco de Boston na economia. Inclusive, o pessoal brincava muito naquela época, né? Eu me lembro que eu fui para Brasília e um companheiro nosso contou a seguinte piada que circulava lá, que era assim: o primeiro governo FHC foi duro, o segundo foi pior, mas esse terceiro aqui está impossível de... Então, o Lula 3 é mais parecido com o Lula 1, porque é um governo fraco. Eu tenho dito isso para o pessoal do PT, alguns concordam, ninguém fala, tudo bem, é isso mesmo, mas a realidade é essa. Se você quiser enfrentar uma máquina, um sistema, como é o mercado financeiro, você precisa ter poder, você precisa ter onde se apoiar. O governo, diante das ofensivas do mercado financeiro, ele recuou. Todas, né? Quando teve alta do dólar, ele recuou. Ele recuou depois na questão dos juros, ele continua aumentando os juros. Ele recuou totalmente. É uma retirada, quase uma debandada do governo, né? Agora, eu concordo com você quando você diz que o mercado financeiro não está feliz com o Lula. Quer dizer, ele perdeu o apoio popular e não ganhou o apoio do mercado financeiro. Quando o mercado financeiro fala que o Lula tem uma boa política econômica, eu acho que é só uma declaração de conveniência. Que é assim, né? Vamos colocar o Lula aí, vamos aceitar o Lula, porque a situação impõe, né? A política dele não é boa, mas dá para controlar a situação para que ela não escape de controle, né? Eu acho que é só isso. Eu acho que o mercado financeiro ele quer um ajuste drástico na economia brasileira. Por exemplo, eu acho que eles querem a privatização de tudo que sobrou de empresa estatal. Petrobras, Eletrobras, tudo. Vão fazer um ataque duríssimo contra a aposentadoria, com certeza. Esse escândalo, inclusive, do INSS, na minha opinião, ele tem dois sentidos. Um é desgastar o governo e outro é abrir caminho para uma maior liquidação da aposentadoria. Vão liquidar a saúde pública ainda mais do que já está liquidada, a educação pública, vão atacar todas essas coisas, porque o capital ele não tem como, né, recuperar a sua lucratividade sem atacar duramente todos os outros setores. Então, nesse sentido, a política do Lula, embora ela seja uma política, um aceno muito grande à Faria Lima, não é a política que eles querem exatamente. Eles querem uma política parecida com a do Milei na Argentina. Um ajuste neoliberal drástico. Isso daí vai provocar aquilo que o governo FHC provocou. Um choque de miséria no país espantoso. Depois do governo FHC, o Brasil não se recuperou mais. Nós temos 120 ou 130 milhões de brasileiros na pobreza. É um país que está virando um país da África, quase. Nós perdemos 35% da indústria nacional. Tudo isso aconteceu
ou, digamos assim, a maior parte disso aconteceu pós-choque do governo FHC. E eles querem um segundo choque da mesma magnitude. Por isso também toda essa operação política, tirar o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, embora ele seja um político de direita, a política dele não é também a política que o mercado financeiro quer. Todo mundo sabe que o Paulo Guedes foi enfiado goela abaixo do Bolsonaro. Não era a escolha dele, como a escolha do mercado financeiro. O Bolsonaro 1, ele procurou adquirir uma certa independência. O Bolsonaro 2 vai ser bem mais independente, assim como o Trump 2 é mais independente do que Trump 1. Então, eles estão numa operação, tirar o Bolsonaro, tirar o Lula e colocar um servo no mercado financeiro, um servo da Faria Lima, como se popularizou no Brasil. Né? Não é da Faria Lima, porque, na verdade, quem manda nisso daí são os bancos estrangeiros. Querem colocar um funcionário, assim como eles colocaram o Roberto Campos Neto no Banco Central, querem colocar um Roberto Campos Neto na presidência da República. E como esses têm voto, você precisa atacar os que têm voto. O Lula está sangrando aí, o governo Lula, e o Bolsonaro está ameaçado de ser preso. O pessoal fala, golpe de Estado, tudo isso aí é uma conversa mole. Na verdade, é uma pura manipulação. É um verdadeiro golpe de Estado que está acontecendo. Rui, nós temos um problema orgânico e de organicidade que se arrasta nos 100 e tantos anos de República, 140 anos de República, que é o centrão. Era isso. O centro. O centrão é aquele que negocia a mãe e às vezes entrega. E todos os governos ficaram até hoje reféns do centrão. Como se resolve isto? Como é que nós conseguimos resolver isso? Se a população vai lá e vota. Bem que o sistema eleitoral é completamente viciado para que haja perpetuação dos mesmos sempre, né? Uhum. É o fundo eleitoral, as emendas parlamentares, enfim, tudo montado para que mas todos os governos, por mais boa vontade que tem, eles ficam na mão do centrão. Isso tem solução ou é um complexo de Gabriela, Rui? Eu nasci assim, você sempre assim, sempre Gabriela. Não, acho que não. Acho que tem solução. Não é uma solução fácil. Primeiro, concordo inteiramente com o que você falou. Né? O Congresso Nacional sempre foi dominado por uma oligarquia política. No Império, era o domínio dos latifundiários do país inteiro. Na República Velha, todo mundo conhece a história, a dominação da oligarquia do café em aliança com oligarquias menores. Uhum. Isso daí nunca mudou, na realidade. Muda um pouco as figuras, né? A oligarquia do café caiu, mas a oligarquia política passou a representar outros interesses e se manteve. Né? Ela continuou, inclusive, sob a ditadura, que é espantoso. Né? A ditadura militar brasileira não aboliu o Congresso Nacional. Então, esse pessoal estava no Congresso Nacional. É uma oligarquia, quer dizer, você tem os governos estaduais, você tem as oligarquias estaduais, e essas oligarquias se perpetuam dentro do Congresso Nacional, nos governos estaduais e, eventualmente, até na presidência da República. O que é o resultado de um sistema profundamente antidemocrático, né? Porque o voto da população, primeiro, fica dividido por estado. Então, você tem aí o cidadão que, vamos supor, em Alagoas, gostaria de votar num deputado que ele acha que corresponde ao interesse político, ideológico dele, mas está no Rio de Janeiro, mas ele não pode, ele tem que votar no deputado de Alagoas. Uhum. Tá? Então, esse voto fica neutralizado. Isso perpetua. Eu acho que a primeira coisa que deveria acontecer é uma reforma política que estabelecesse o voto, primeiro, em lista partidária, acabar com esses partidos
totalmente fantasiosos que existem aí, não são verdadeiros partidos políticos, é um ajuntamento de interesses regionais e locais. Então, deveria ter um voto em lista, tem um partido, PT. O cidadão vota no partido, põe a estrelinha vermelha do PT lá, vota no partido. O partido põe a lista, ele não vota no candidato. Segundo, o voto para deputado deveria ser nacional, não estadual. O deputado não é o representante do Estado. O deputado é um representante do povo brasileiro. O Congresso Nacional, ele não pode ter um caráter federativo, né? Não é um ajuntamento de interesses regionais, tem que ser uma representação popular. E, terceiro lugar, teria que extinguir o Senado. O Senado é a instância mais conservadora de todas. É menor, são 80 senadores, enquanto você tem 500 e tantos deputados. É uma reforma política. Tinha que acabar com o TSE, que exerce uma ditadura sobre a eleição. O TSE é inventado pelo Getúlio Vargas, né? O TSE é inventado por Getúlio Vargas. É um entulho autoritário que vem do Estado Novo. Do Estado Novo. E a maioria dos países não tem TSE. Não. Né? Tem países que tem o TSE, mas a maioria não tem. Por exemplo, a Inglaterra, que é um dos países de parlamentarismo mais antigo do mundo, não tem TSE. O voto ele é contado pela comissão eleitoral que é eleita no distrito. Eu já vi a contagem na televisão. O pessoal se reúne lá e pronto, os votos, pronto, ganhou o deputado, tá. Não tem TSE. Então, tinha que acabar com o TSE. E a eleição, ela deveria ter maior liberdade política de propaganda. Não sei se vocês têm conhecimento, mas o TSE ele praticamente extinguiu a campanha eleitoral de rua. Sim. Uhum. Você não pode fazer 30 nada. dias, 30 dias, então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode fazer aquilo lá. É para aumentar as dificuldades para novos entrantes. Exatamente. O cara que é novo, como é que ele vai, em 30 dias, fazer a campanha dele? Não, mas não é só isso. A campanha fica onde? Onde é que é realizada a campanha que não pode ser feita na rua? Na Rede Globo, em grandes órgãos de comunicação, que esses sim fazem campanha o ano inteiro, de acordo com os seus interesses. Mas você não pode ir na rua, pregar cartaz, colocar faixa. É tudo. Né? Pintar muro não pode, é antidemocrático. É. Ô, Rui, nós temos que parar de conversar, senão daqui a pouco eu vou assinar a ficha no PCO, Rui. Eu vou. Vai ser o primeiro liberal na causa operária aí, ó. Aline Artioli, uma pergunta rápida para o nosso convidado aí. Rui Costa é uma pergunta complexa. Não, chama ele de Rui Costa Pimenta. Rui Costa Pimenta, desculpa. Fiquei muito feliz com a tua vinda aqui ao programa. Também compartilho o que o Júlio comentou. Quando nós, das esferas, né, dos extremos, estamos juntos lutando em prol da liberdade. E eu queria saber a tua opinião referente ao imperialismo chinês, né? Essa nova entrada da China no nosso mercado local. Como tu vê isso perante a causa operária por conta das indústrias nacionais, como o senhor mesmo mencionaste anteriormente? Bom, só uma pequena informação. Recentemente, passei uma temporada na China, a convite do governo chinês, tá? Onde eles fizeram uma turnê, logicamente programada por eles, né, para mostrar as empresas chinesas e tudo mais. E tudo que eu vi eu achei muito interessante. Né? A minha principal conclusão do que eu vi na China é o seguinte: aquilo que existe na China hoje poderia ser o Brasil. Né? Alguém vai falar, não, mas a China teve... O Brasil tinha... Quando a China começou esse processo, o Brasil tinha um potencial infinitamente maior do que o da China. Infinitamente maior. O problema é que a economia brasileira ela é totalmente dominada pelo capital estrangeiro, pelos bancos, que estão liquidando o país. A minha primeira conclusão é essa: o Brasil poderia ser a China hoje.
O Brasil tem uma indústria muito mais antiga do que a China. Era muito maior do que a indústria chinesa. O Brasil retrocedeu, os chineses avançaram. Agora, eu não acho que a China seja um país imperialista, né? Não acho que nenhum país pode se tornar imperialista sem um grande conflito militar, porque o mundo tem dono, né? O mundo tem dono desde o começo do século. Os países imperialistas, que são os países desenvolvidos, eles dominam o mercado mundial, eles dominam a economia mundial, eles dominam militarmente o mundo. Sempre foi assim. A China, ela, digamos assim, ela está procurando romper um pouco essa dominação. Na minha opinião, não vai conseguir, né? Não é um imperialismo, é um país que tem um desenvolvimento capitalista forte, mas não chega a ser imperialista. A China não domina nenhum mercado mundial, não tem nenhum controle sobre nada, né? Inclusive os negócios chineses, né? Uma das coisas que era muito discutida na China, quando eu estive lá, era o problema da rota, né? Que o pessoal chama de nova rota da seda. Uhum. Que são negócios muito amigáveis que os chineses estão fazendo com outros países, né? Eles oferecem um financiamento a custos razoáveis, eles oferecem tecnologia, mão de obra e até ajuda econômica em determinados casos. Por que os chineses são tão amigáveis, né? Não se trata simplesmente de ideologia ou boa vontade. É que, se você não controla o mercado, você não pode impor condições draconianas. Você tem que ser amigável. Por exemplo, se a Coca-Cola for vender os seus produtos, ela vai impor condições, porque ela é poderosa. Mas se eu fizer um refrigerante aqui, né, numa fabriquinha aqui pequena, eu tenho que não impor condições, mas oferecer vantagens para as pessoas comprarem o meu refrigerante. É assim que funciona o mundo. Os chineses, eles são essa fabriquinha pequena. Eles oferecem vantagens para conseguir uma participação no mercado mundial. E por que eles fazem isso? Porque a economia chinesa é muito grande e ela não consegue já se desenvolver apenas com o mercado interno chinês. Ela tem que sair para fora. Mas para sair para fora, ela precisa oferecer muitas vantagens para os parceiros comerciais. Porque as barreiras que o imperialismo europeu, o imperialismo norte-americano, o japonês colocam à China são muito grandes, né? Eles não vão conseguir. Eu olhei tudo, eu observei tudo, é muito bonito o que estão fazendo lá, desenvolvendo o próprio país, melhorando as condições de vida do povo de uma maneira extraordinária, modernizando o país, fazendo muita coisa interessante que eu gostaria que o Brasil estivesse fazendo. Mas eles e a questão das liberdades individuais na China? O sistema político chinês, ele é uma coisa meio curiosa, né? Não é uma democracia no sentido que a gente conhece da democracia liberal burguesa, né? Não é isso. Houve uma revolução, a revolução levou o Partido Comunista ao poder. Agora, a gente não deve confundir a China com, por exemplo, o que era a União Soviética. A União Soviética, a partir de 1930, por aí 28, 30, se transformou num verdadeiro cemitério político. Você não podia nem pensar nada, porque a repressão era intensa, né? Tipo aqui no Brasil. Parecido com o Brasil mesmo. Mas a China nunca foi assim. A China foi sacudida desde 1949 por muitos embates políticos, né? Então, o Partido Comunista Chinês ele tem que oferecer a possibilidade das pessoas de participar no regime político, principalmente com o crescimento da economia chinesa. Não dá para você manter uma economia daquele tamanho sem oferecer às pessoas participação política. Então, eles montaram um sistema e não é a União Soviética, não vamos confundir, né, aquela ditadura terrível e tal. É um sistema que é mais ou menos como se fosse assim
uma meritocracia, né? O cidadão entra ali na burocracia e ele tem a possibilidade de subir. Por exemplo, Xi Jinping, que é o atual presidente, é o presidente mais carismático, né, da China, depois do Mao Tse-tung. Ele veio de baixo. Tudo bem que ele era de uma família que participou da Revolução, mas o pai dele caiu em desgraça, ele trabalhou como trabalhador rural. Aí a história dele é a seguinte: ele entrou no Partido Comunista, fez a faculdade, fez cursos, foi, como é que se diz? Foi administrador não sei aonde, chegou a ser o secretário-geral do Partido Comunista. Então, quer dizer, não é uma democracia como nós estamos acostumados com a democracia liberal burguesa, mas também não é aquela ditadura que o pessoal fala que é. Não é assim. Só que a China, e o Igor pode nos ajudar muito, porque o Igor é economista e tem muita informação sobre a China. A China tem um dilema atualmente que é o seguinte: é o dilema do consumo. A China ingressou, nos últimos 20 anos, a China trouxe para a classe média 400 milhões de chineses. E eles aprenderam a consumir. Hoje, nas lojas, por exemplo, da Louis Vuitton, na Champs-Élysées, é fila de centenas e centenas de chinesas ricas que compram bolsas de 20 mil euros. Isso, só que com o desaquecimento da economia chinesa e todos esses problemas que a China precisa de mercados mundiais, globais, para poder manter a roda funcionando, houve uma recessão. E aí muita gente não está podendo consumir. E quando o meu vizinho consome, eu disse assim, mas se ele tem uma BMW, eu quero ter também. Isso é do ser humano. Uhum. E não, a economia chinesa não está conseguindo dar resposta a isso aí. E aí até se diz o seguinte, que o Xi Jinping está passando por um teste de fogo, que ele pode ser, daqui a pouco, substituído por alguém, uma linha dura, menos aberto assim, ao capital, uma linha mais dura, porque as pessoas querem. E aí pode haver, inclusive, assim, os descontentamentos podem virar uma bola de neve e podem convulsionar a China. Tu tens essa mesma percepção, Rui? Um pouco diferente, né? Existe um pouco disso. Bom, sobre a bolsa Louis Vuitton, você pode comprar isso daí em Pequim também. Está cheio de lojas estrangeiras lá. Muito carro estrangeiro, alguns fabricados na China por empresas como a Volkswagen e outros que são importados. Né? O consumo dos chineses cresceu muito. Eu não acho que chegou no ponto em que haja uma estagnação, mas é óbvio que se você tem uma economia que chegou a crescer 20% ao ano, agora está em 5%. Isso daí vai trazer problemas, não há dúvida nenhuma. Daí a preocupação do governo chinês de direcionar as suas empresas para fora. Né? Quer dizer, eles têm uma capacidade industrial muito grande, eles precisam vender esses produtos além do mercado chinês. Tá? Para que a economia continue funcionando. Ela já não consegue, a economia chinesa já é tão grande que ela não consegue funcionar sobre uma base puramente nacional. O Brasil também não consegue funcionar sobre uma base puramente nacional. Mas a da China é uma situação bem mais dramática. Então, aí você levanta a hipótese de que o Xi Jinping seja substituído por uma linha dura. Eu não acho que, nesse momento aqui, os conflitos sociais na China sejam muito grandes. Há greves, né? Até bastante greve, daí a diferença da União Soviética, porque na União Soviética você não fazia greve de jeito nenhum. Né? Há muitas greves, há muita mobilização, mas não há uma situação convulsiva de crise aguda na China. Eu acho que isso aí nós ainda não chegamos nesse ponto, mas eu acho que nós vamos chegar nesse ponto. Se os Estados Unidos e a Europa conseguirem bloquear a economia chinesa de se desenvolver,
vai haver uma crise social na China. E isso pode mudar as características do atual governo chinês. Mas o Trump não quer isso, o Trump não quer isso. O Trump já se acertou com o Xi Jinping, porque ele precisa do Xi Jinping, ele prefere o Xi Jinping do que uma outra linha. Com certeza. Sim. Então ele apertou para negociar, mas já negociou, né? Eu acho que a política do Trump não é uma política de guerra, nem mesmo de guerra comercial. É uma política de defesa do mercado interno norte-americano. Acho que é uma confusão na maioria dos analistas que acham que o Trump está em uma política super agressiva. Acho que não. Eu acho que o Partido Democrata norte-americano, o chamado establishment norte-americano, eles gostariam de uma guerra com a China. Eles estão cavando uma guerra de verdade, não guerra comercial. O Trump não quer isso. O Trump quer simplesmente melhorar as condições de relacionamento com os chineses. E como o senhor vê o establishment brasileiro? Nós somos aqui, ó, a política brasileira é quase uma sucursal dos Estados Unidos. Né? Você vê, por exemplo, Polícia Federal Brasileira. Vocês que estão preocupados com o problema das liberdades democráticas devem ter visto que isso daí é uma máquina de repressão totalmente ilegal. Né? Quem que controla a Polícia Federal Brasileira? As instituições do imperialismo, CIA, FBI. O Judiciário Brasileiro, mesma coisa. Então, quer dizer, a política brasileira é muito dominada de fora do país, né? Muito. Tu acredita, Rui, aproveitando que falasse do judiciário, que possa vir sanções ao Alexandre de Moraes, que eu chamo de inominável, da lei global Magnitsky, não? Eu acho que pode acontecer, sim. Acho que o Trump está estudando essa possibilidade. Seria... Não é ver o que... Eu acho que a indecisão do Trump é a seguinte, se ele vai conseguir alguma coisa ou não. Porque, veja bem, o Alexandre de Moraes, né, muita gente fala assim, o Alexandre de Moraes é um maluco que começa a fazer coisa da cabeça dele. Não é verdade. O STF é uma representação política. E como representação política, ela é a representação política de um poderoso grupo econômico, que é o grande capital nacional e estrangeiro, que são aliados. Rede Globo, bancos, especuladores e por aí vai. Então, eu acho que o Trump está analisando aí as possibilidades. É possível que ele aplique sanções contra o Alexandre de Moraes. Para encerrar, uma última. O nosso Dempsey Magaldi é instrutor de tiro, tem as escolas mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul. E vocês dois têm uma coisa em comum, que vocês são a favor de que a pessoa comum, o cidadão comum brasileiro, possa estar armado. Né? E a arma foi objeto de um referendo, né? Nos últimos anos no Brasil. Ela foi objeto de um referendo lá em 2005, né? Muito prazer, satisfação em conhecer aqui agora nesse contato que nós estamos vendo aí, né? Televisivo. E uma satisfação ouvir e te ouvir e ouvir vozes da esquerda com a tua coerência, com a tua lucidez e com a tua sensatez, né? Nas colocações de questões muito delicadas e que afetam a vida de todos nós brasileiros. Né? E eu gostaria de te fazer uma colocação que é o que me preocupa bastante nesse cenário e que tu, de uma certa forma, deixaste bem externado na tua explanação inicial, já dizendo que uma das questões, né, do calcanhar de Aquiles que nós temos aqui dentro da nossa estrutura, dentro do nosso sistema, é justamente o STF, né, que governa, que tem vamos dizer assim, uma força muito grande dentro desse sistema que nós atuamos hoje. Né? Isso me preocupa muito. Por quê? E eu quero
saber, assim, de ti, qual é a tua percepção que tu tem em termos de a gente ter perspectiva de mudar alguma coisa nisso, porque o que nós vemos hoje, por exemplo, na área do tiro, né, nós vimos o primeiro decreto do presidente, quando ele assumiu, né, junto com quando ele tomou posse na presidência da República, o primeiro decreto que ele assinou foi o decreto em relação a armas, né, de fogo do cidadão. Nós tivemos um referendo, né, em 2005, a população brasileira toda votou. Aqui no Rio Grande do Sul foram 89%, né, os resultados oficiais contra o desarmamento. No território nacional foi 63,7%, quase 64%, né, contra o desarmamento. E nós vemos hoje com preocupação o decreto fazendo o desarmamento. Ele não foi feito por lei, não foi aprovado, e nós vemos hoje os decretos e decisões e entendimentos do Supremo Tribunal Federal promovendo exatamente a questão do desarmamento, quando cria lá, olha, o cidadão agora para comprar uma arma, para ter a posse de uma arma, não é para ter o porte, ele precisa comprovar a efetiva necessidade, e essa comprovação de efetiva necessidade, na prática, ele está quase igual a um porte de arma, porque o sujeito precisa comprovar através de dados, documentos, ocorrências policiais, não só ocorrências ou narrativas, mas precisa ter uma consistência muito forte para obter a obtenção de um simples registro de arma. Como é que tu vê esta questão constitucional dos decretos, regulando e excluindo competência e legislação da própria lei federal do Congresso Nacional? Bom, primeiro queria dizer que eu acho que o PCO foi provavelmente o único partido que teve uma posição oficial no plebiscito sobre o desarmamento contra o desarmamento, aqui em 2005. Vários setores de outros partidos se posicionaram, mas como partido acho que nós fomos o único. Para nós é uma questão de princípio, né? O povo, o cidadão, tem direito não apenas de ter uma arma, como de portar essa arma. A tentativa de desarmar o povo mostra uma desconfiança extraordinária do povo, medo do povo. Porque um povo armado pode tomar decisões que vão contrariar os poderosos. Bom, eu sou atirador também, e eu tenho visto, né, o que os decretos do governo Lula têm feito. Praticamente os decretos querem extinguir os clubes de tiro, dificultar a vida das pessoas que praticam o tiro e tal, que é um direito da população, né? Hoje em dia, para você ir num clube de tiro, você tem que ter um registro, o que é absurdo, porque qualquer pessoa não poderia ir num clube de tiro e praticar dentro do clube, sendo associado. Porque o STF disse que isso é tiro recreativo, é proibido, né? Então ninguém pode experimentar e não pode fazer esse processo natural. Exatamente. É uma política dura de desarmamento da população, né? Uma coisa que é preciso dizer é o seguinte: qual foi o governo que sistematizou a política de desarmamento? Foi o governo da Alemanha nazista. Há livros sobre isso, que mostra a política de desarmamento do Hitler. Outros governos haviam tido iniciativas para desarmar o povo, mas quem fez isso daí de uma maneira sistemática e firme foi Hitler, né? É uma política antidemocrática. Muita gente fala, você quer que o Brasil seja como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele tem uma tradição nesse sentido democrática. Os Estados Unidos têm muitas tradições democráticas. Eu não sou fã dos Estados Unidos, até pelas relações que os Estados Unidos têm com o Brasil, o imperialismo norte-americano, mas os Estados Unidos têm tradições que o povo norte-americano conquistou, que são importantes. Uma delas é o problema das armas. É um direito democrático do povo, né? O governo que não permite que o povo pratique
com as armas, que tenha arma em casa, que possa portar arma, a não ser em situações excepcionais, que a pessoa não tem equilíbrio psicológico, etc., um criminoso violento, qualquer coisa assim mais excepcional, mas a média da população é uma ditadura. É uma ditadura. Bom, eu sou marxista. Lenin dizia, democracia é um fuzil no ombro do trabalhador. Eu acredito nisso também. Né? Eu acho que se você não tem condições de se opor ao poder material do Estado, você não é livre. Você não é um verdadeiro cidadão. Né? Nos Estados Unidos, inclusive, a legislação norte-americana que defende o armamento defende também o direito do cidadão de se insurgir contra os desmandos de um governo ditatorial que procura usurpar a liberdade do cidadão. Eu acredito nisso. Eu acho que toda pessoa que se diz democrata deveria acreditar nisso. Porque senão a democracia, o que seria? Um conjunto de instituições dominadas por uma oligarquia? Não vale nada para o povo. Obrigado, Rui Costa. Sempre um prazer conversar com... a gente tem que ter a sabedoria de conversar com quem pensa diferente da gente, mas encontrar pontos de contato. E o Rui é uma voz sensata. A gente tem vários pontos de contato com o Rui Costa Pimento. Muito obrigado, Rui. Uma boa semana para ti e até a próxima.